Olá pessoal e bem-vindos à nova série de tutoriais aqui do canal. Nessa série a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos. Eu vou passar pra vocês todo o processo de produção de uma HQ, desde lá da ideia até chegar lá na impressão, publicação e a situação atual do mercado no Brasil e no mundo. Essa série vai ser bem genérica quanto a gênero de história, tipo e estilo de história em quadrinhos, ou seja, não importa se você quer fazer um quadrinho de super-herói ou se você quer fazer um mangá, essa série ela vai ser bem genérica e vai abarcar todos esses conhecimentos. Ano passado eu já tinha feito um vídeo básico a respeito da produção de uma história em quadrinhos e agora a gente vai aprofundar e trazer muito mais informação para vocês que têm a intenção de começar a fazer um quadrinho. A série vai durar o ano inteiro e vai ter 13 vídeos. O primeiro é esse aqui, é uma introdução. O segundo vai ser a respeito de ideia e argumento. O terceiro vai ser a respeito de pesquisa. O quarto vai ser a respeito de criação de personagem. O quinto a respeito de concept art e o sexto a respeito de roteiro. No sétimo a gente vai estudar a anatomia de uma página de história em quadrinhos e no oitavo a gente vai fazer a decupagem do nosso roteiro. No nono vídeo a gente vai finalmente começar a fazer nosso desenho e nossa arte finalização. O décimo vai ser a respeito de colorização e o 11º a respeito de balonamento e letramento. E para fechar a série, o 12º vai ser sobre impressão de quadrinhos em papel e o 13º vai ser a respeito de publicação e o mercado de quadrinhos, tanto no Brasil, tanto no mundo. Ai, como assim? Mas você só vai começar a desenhar o quadrinho lá no nono vídeo? Essa introdução vai ser exatamente a respeito disso, porque o maior problema do pessoal que não entende muito da produção de quadrinhos e quer produzir um quadrinhos é simplesmente chegar a pensar: vou fazer uma história em quadrinhos, pegar uma folha e começar a desenhar a primeira página. Não é assim que as coisas funcionam. Eu sei que o desenho é toda a magia do quadrinho. A pessoa que quer fazer quadrinho, ela adora desenhar e não vê a hora de pegar aquela ideia que tá na cabeça dela e colocar no papel e transformar aquilo em algo físico, em desenho. Mas calma. Você precisa estruturar as coisas antes de começar o desenho. E eu não tô falando só de roteiro, escrever um bom roteiro, você precisa criar seu universo, tanto conceitualmente, tanto visualmente, você precisa saber como é que você vai fazer as páginas antes, você precisa ter pensado na quadrinização, no balonamento, todas essas coisas antes de efetivamente sentar e colocar isso tudo no papel como desenho final do seu quadrinho. Existem muitas etapas pelo qual vocês precisam passar de estruturação de história antes de chegar lá no desenho. E essas etapas não podem ser puladas, porque senão você vai ter uma história fraca. Isso é uma coisa que eu já disse lá no primeiro vídeo que eu fiz há um tempo atrás, mas eu vou repetir e eu quero que, por favor, vocês peguem uma cartolina, escrevam isso, colhem na parede do seu quarto para vocês nunca esquecerem, porque isso é a coisa mais importante que vocês precisam entender para produzir quadrinhos. É melhor uma história boa com um desenho ruim do que o desenho perfeito e um roteiro lixo. O que vai segurar o seu leitor não é aquele desenho maravilhoso, incrível. Se fosse para isso, eles não comprariam um quadrinho, eles comprariam um artbook. O que vai segurar o seu leitor é uma história cativante e inteligente, criativa e, principalmente, bem fechada e bem estruturada. Você só pode pensar em pular essas primeiras etapas se você estiver fazendo uma história curta. E uma história curta não é uma história de 2 capítulos. Uma história curta é uma história de 10 a 15 páginas no máximo. Mais do que isso, sua história já vai ser um pouquinho mais longa, você já vai ter muito mais detalhes visuais para trabalhar e vai ser importante você fazer todas as etapas que eu vou passar pra vocês aqui nessa série. Ah, então o desenho não é importante, né? Quadrinho é só ficar lá escrevendo e o desenho não importa, né? Ok. Uma história com um desenho ruim e um roteiro bom é melhor do que uma história com um desenho lindo e um roteiro lixo. Mas melhor do que tudo isso é uma história com um roteiro bom e um desenho bom, é lógico. Então eu queria aproveitar o espaço aqui desse vídeo para falar sobre que tipo de desenho, que tipo de coisas o desenhista de quadrinhos precisa estudar. E a notícia pra vocês não é das melhores, porque um desenhista de quadrinhos precisa ter a capacidade de desenhar basicamente tudo.
Eu vou dar alguns exemplos de profissionais dentro da área do desenho. Por exemplo, um retratista, ele é uma pessoa que vai desenhar majoritariamente pessoas e geralmente da cintura para cima. Então ele precisa dominar muito o desenho de rosto, cabelo e a anatomia superior do corpo humano. Um arquiteto, ele vai desenhar, obviamente, casas e cenários, esse tipo de coisa, então ele precisa basicamente ser o mestre da perspectiva. Luz e sombra pode fazer a diferença, mas não é tão importante, esse tipo de coisa. O foco dele tem que ser a perspectiva. Um designer de moda precisa manjar de desenho de roupas. Precisa pensar em coisas como planejamento, precisa entender a forma como roupas caem no corpo. Então é esse tipo de conhecimento que ele precisa buscar. O resto não importa tanto. Agora, se você quer desenhar quadrinhos, você precisa conseguir mostrar um mundo inteiro com tudo que tem nele. É muito comum ver pessoal que gosta de quadrinho de super-herói estudando obsessivamente musculatura e anatomia humana, geralmente masculina. Mas você vai chegar lá e você só vai desenhar o Capitão América assim, e não vai ter um fundo, não vai ter objetos em volta, só vai ter o corpo do Capitão América assim. Não dá, né, galera? O quadrinista precisa manjar de anatomia, de rosto, de roupas, precisa manjar de cenários, objetos, precisa saber desenhar desde um quarto até uma nave espacial alienígena. Você precisa ter todas essas capacidades. Mas é claro que ninguém, nem o maior desenhista, o maior gênio do mundo no desenho, ele nunca vai conseguir dominar o desenho de todas as coisas do mundo. Então, você precisa focar nas coisas básicas do desenho. Se você desenvolver bem a sua capacidade de enxergar formas, proporções, copiar referências, luz e sombra, perspectiva, você consegue desenhar basicamente qualquer coisa desde que você tenha uma referência. Então, o desenhista de quadrinho, ele precisa aprofundar justamente nas noções básicas do desenho, que, como eu falei, é forma, proporção, composição, luz e sombra e perspectiva. Aqui no canal esse ano vai ter uma série com um vídeo para cada um desses aspectos. Então, se você quer desenhar quadrinhos, cai de cabeça nessas coisas básicas, pesquisa isso obsessivamente, não fica só esperando o meu vídeo, tem bastante coisa na internet, meu vídeo vai vir complementar, então estuda obsessivamente as coisas básicas do desenho e esteja sempre copiando coisas, buscando referências, e não se esqueça de colocar a cabeça para funcionar, para criar e ter várias ideias, porque o vídeo de hoje fica por aqui, mas no final de cada vídeo eu vou passar um exercíciozinho para ajudar você a criar a sua história em quadrinhos. E o exercício de hoje vai ser responder a seguinte pergunta: qual é a sua ideia? Qual é a ideia para sua história? Eu vou querer que você sente e você escreva num papel isso. Não venha com essa história, não, mas tá na minha cabeça. Sente e escreva. No vídeo que vem a gente vai discutir ideia, vai discutir por que é importante sentar e escrever. Por enquanto, apenas confie em mim e escreva. Mês que vem a gente continua essa série e a gente vai começar a dar os primeiros passos para construir a nossa história em quadrinhos. Um beijo, vejo vocês semana que vem com a estreia de outra série de tutoriais. Aguardem!